absurda em relação ao que a gente tem costume de encontrar, entre 100 a 150 gramas. Diâmetro diastólico e sistólico dentro da normalidade, um diastólico de 43 e 28 de sistólico, e, obviamente, o que chama mais atenção é um septo de 33 milímetros, uma parede posterior estimada em 15 milímetros, dando aí uma assimetria do aumento dessa espessura. Basicamente, o mais importante é isso. Seguindo junto com o aumento do septo, nesse paciente a gente tem um gradiente na via de saída, localizado exatamente na via de saída, de 15 milímetros de mercúrio, e que aumenta para 69, e aí sim fica bastante significativo, com a manobra de Valsalva. Então, é um aumento assimétrico da espessura miocárdica com um gradiente significativo com Valsalva. No mesmo dia que ele foi realizar o eco, ele realizou no mesmo local um teste ergométrico, que a doutora Carolina vai comentar aqui com a gente para a gente discutir. Carolina, eu acho que era interessante você nos falar se você faria esse teste ergométrico para o paciente numa clínica fora, sabendo que ele tinha... Na verdade, eu acho que eles não sabiam ainda do eco, né, mas tinha um eletro alterado. Comenta sobre essa questão. Então, e ainda fizeram o protocolo de Elestad, né, que é um protocolo um pouco mais puxado. Então, mediante um eletro desse, né, alterado, com sinais de sobrecarga importante, sem saber o diagnóstico do paciente, sem ter um eco, fazendo fora de hospital, eu não faria esse protocolo de Elestad, faria talvez um protocolo mais atenuado e com alguns cuidados, né? Então, ele fez Elestad, fez inclusive quase 9 minutos, né? A frequência cardíaca atingiu a submáxima dele, que é 145, e no eletro de repouso a gente já vê, né, extrasístole ventricular e uma sobrecarga de ventrículo esquerdo. No próximo, durante o esforço, começou a fazer arritmias ventriculares, mais isoladas e raras. Lembrar que na presença de sobrecarga de ventrículo esquerdo, a gente não avalia o segmento ST para falar de isquemia nem nada. A pressão arterial do paciente subiu adequadamente, a frequência também, e retornando para o eletro de repouso. Então, assim, só para finalizar, eu não faria esse protocolo Elestad, eu poria um atenuado. Mas você faria, mesmo com esse eletro alterado, esse teste ergométrico, você acha que tem muito sentido fazer? Para avaliar a isquemia não teria sentido. Para avaliar a arritmia também seria uma coisa arriscada para o paciente. O ideal seria a nível hospitalar, se você sabe que ele é hipertrófico, mas sem um diagnóstico, realmente o ideal não seria não fazer o exame. E se fizer, a nível hospitalar, um protocolo mais atenuado. Eu estava comentando com a Carolina ontem que a gente tem vários pacientes que fizeram assim, clínicas fora, que já chegaram para a gente com Elestad feito e que, apesar de obstrutivos e graves, nenhuma intercorrência aconteceu na minha casuística. Marcelo. Concordo plenamente com a Carol. O protocolo teria que ser um protocolo mais atenuado, tá? Verificar a pressão minuto a minuto. Mas, bom, esse paciente é um paciente que teve um quadro de síncope, é um paciente que praticamente fechamos com uma cardiopatia hipertrófica obstrutiva, sintomático. Eu acho que na minha opinião, não vejo muita vantagem de realizar esse exame, sabe? Pensando, né, a ESC mesmo até deu uma rebaixada no teste ergométrico para critérios, para avaliar critérios de alto risco, para indicar CDI, mas eu acho que nesse caso ele não teria muita indicação. Já sabendo o diagnóstico, ele tem fatores de alto risco, e pelo menos já considerei classe 2A para ele, prevenção primária, né, uma síncope, salvo engano, o septo era de quanto? Era 33, acima de 30, né? Então, ou seja, não vejo indicação nenhuma de realizar esse exame. Mas, se fosse realizado, concordo totalmente com a Carol. Perfeito. Esses foram os exames que o paciente nos trouxe de fora, né? Não fomos nós que pedimos esse exame. Foi na consulta do PS, ele já chegou, né, com o calhamaço de exame, e durante a história ali ele já entregou e a gente teve acesso a esses exames. Bom, interrogando um pouco mais sobre a história dele, né, um pouco mais sobre a evolução, ele referiu que em junho de 2023
ele teve o segundo episódio de síncope, enquanto ele realizava corrida de rua competitiva junto com o filho, uma corrida aí competitiva, que foi precedida por um rápido pródromo de escotomas e turvação visual. Mas ele associou naquele momento o quadro ao esforço intenso que ele estava realizando, talvez a falta de condicionamento, e ele ainda também, nesse momento, não tinha o laudo dos exames que ele realizou ambulatorialmente, então ele não valorizou muito bem esses sintomas e também não retornou ao cardiologista. Até que, em setembro de 2023, ele teve 2 episódios de síncope em repouso, sentado, ambos presenciados pela esposa, do tipo desliga-liga, e segundo a esposa, em um dos episódios ele apresentou abalos musculares associados. Tá? A gente tentou interrogar a respeito se poderia ter sido um episódio convulsivo, né? Mas parecia que eram só abalos, né? Aquela confusão entre síncope e crise convulsiva, mas parecia mais para síncope mesmo. E aí, devido a esse fato, né, no dia que ele teve esses 2 episódios, ele procurou atendimento num hospital externo, onde já internaram ele, e lá ele recebeu, de fato, o diagnóstico de miocárdia hipertrófica forma obstrutiva. A esposa conseguiu resgatar os exames que ele tinha feito nessa clínica, e aí levou para o pessoal lá desse hospital externo e deram esse diagnóstico para ele. E aí ele permaneceu lá assintomático, até que ele teve alta sem nenhuma investigação adicional, até que ele recebeu alta com metoprolol 100 mg dia e foi orientado a procurar um hospital cardiológico se reconhecer dos sintomas e investigação, né, prosseguimento ambulatorial. Até que, no dia da admissão, dia 4/10, ele veio para a emergência do Dante, porque ele teve um novo episódio de síncope, também em repouso, sentado. Dessa vez foi precedida por palpitações, também do tipo desliga-liga. E aí, nesse momento, ele se apresentava durante a consulta em regular estado geral, e o que chamava atenção no exame físico dele é que ele tinha um sopro sistólico ejetivo panfocal, que era, panfocal, que era mais audível na manobra de valsalva. Não tinha sinais de disfunção ventricular, o exame físico, e nesse momento também foi solicitado um eletro para ele, que a doutora Mariana vai comentar um pouquinho com a gente. Olá, mais uma vez, obrigada pelo convite. Estamos diante aqui de um paciente jovem, né, com todas as características que a gente já viu de uma hipertrofia, que ele tem síncope, né? E a Carol mostrou no teste ergométrico lá as extrasístoles ventriculares no esforço. No eletro, a gente vê que ele tem um ritmo sinusal, intervalo PR ele é normal. O que chama atenção em relação à onda P é um átrio esquerdo muito importante, ele tem em V1 e V2, chegando até em V3, um Morris, então ele tem uma P negativa, ampla em V1, V2, chegando até V3. Em V3 ele faz até um plus-minus da onda P. E em relação ao QRS, ele tem aí critérios de sobrecarga de ventrículo esquerdo, muito ampla, com sinal em relação à repolarização, com alteração de repolarização, já caracterizando o que a gente chama até do strain, né, da sobrecarga de VE. Em relação ao QRS ainda, a gente vê em parede inferior uma onda Q, D3 e AVF muito importante. Ele tem um Qzinho discreto em D2, mas ele tem um D3 em AVF, um Q mais importante, e tem um final, ele tem um Q, ele faz um R, e no finalzinho ele faz até um R', mostrando uma possível aí fragmentação em parede inferior também. Essas Q são são comuns em observar em paciente com hipertrófica, que a gente chama onda Q em adaga, né, aquela Q profunda, que pode ser tanto por hipertrofias septais, como inclusive por área eneticamente inativa, por várias vezes por desarranjo, diminui demanda e oferta, e pode fazer inclusive fibrose também em hipertrófica. Em relação a critérios de sobrecarga,
Ele tem aí Cornell, né? Ele tem um que a gente usa bastante, que é o Peguero-Lopreste, que é o S do V4 com S do V3, que seria para homem maior que 28, mostrando aí que ele tem sobrecarga de VE. Esse sinal, quando a gente pensa em paciente que a gente está procurando sobrecarga de VE, a diferença do Peguero-Lopreste em relação aos outros é que ele tem uma sensibilidade maior do que quando a gente usa Cornell, do que quando a gente usa Sokolov-Lyon, por exemplo. Então, ele tem um critério importante com alta sensibilidade e com alta especificidade de sobrecarga de VE. Então, ritmo sinusal, sobrecarga de átrio esquerdo, sobrecarga de ventrículo esquerdo com padrão strain e ainda algo que sugere alguma coisa de área eletricamente inativa em parede inferior. E esse V3, perdão, doutora. Pode falar. Esse V3 é uma coisa que é impressionante, né? Ele tem lá 10, 20, 30, quase 50, 45 milímetros só em V3, né? Mostrando que ele tem aí uma massa importante de ventrículo esquerdo da sobrecarga. Queria lhe fazer duas perguntas, Mariana. Volto ao eletro anterior. Por que no eletro a gente não tem essa noção de uma profundidade tão grande, assim, da amplitude das ondas S e R nesse eletro, quando você consegue fazer com que elas apareçam maiores? Como é que por que acontece isso? Isso é limitação de impressão, de transformação em PDF. Porque, se nós formos observar, ele apaga, ele chega uma parte lá em V3, por exemplo, que ele corta o QRS. Quando eu vi esse eletro, eu entrei no original dele para ter o tamanho real da dimensão da onda S dele. Então, por limitação da impressão, da transformação em PDF, nesses casos a gente pode ter. Perfeito. E eu estava lembrando de um algoritmo, lembrando todo paciente com hipertrófica pode ter doença de Fabry, né? Ser um Fabry escondido aqui. Mas um algoritmo proposto por um grupo chinês, eles dizem, se tem presença de case em parede inferior, nem prossiga na investigação. Não é Fabry. Eu não consegui uma explicação para isso. Você tem alguma explicação? Porque o Fabry nunca tem case em parede inferior. Por quê? Não consigo imaginar. Eles colocam como, inclusive, eles colocam como alteração de repolarização em parede inferior na Fabry, e eles não dão como onda Q. Nem em AVL, principalmente, né? Eles colocam como AVL, como onda Q, e o que a gente vê, geralmente, em hipertróficas, a gente vê ondas Qs importantes em parede inferolateral, que esse grupo chinês, realmente, ele não colocou isso como doença de febre. Na investigação. Sim, se tiver onda Q em parede inferior, pode parar. Pode pensar nem em nem prossiga no outra miocardiopatia. Não sei, não. Perfeito. Bom, na admissão também foram solicitados exames laboratoriais, que vieram sem nenhuma alteração aí importante, sem nenhuma apenia, sem disfunção renal e nenhuma alteração hidroeletrolítica digna de nota. E aí, nesse momento... Ele ainda continuava praticando esporte? Perdão? Ele continuava praticando esporte nessa altura? Não, nesse momento a gente... Porque o HDL dele está em 35, né? Meio baixo para um cara que pratica tanta atividade física como ele pratica. Nesse momento foi optado por internação hospitalar, solicitação de um eco transtorácico aqui do nosso serviço e a realização de um Holter de 24 horas para investigação. Vamos perguntar para o Dr. Ricardo Abin, nosso convidado especial, se ele valorizaria essa síncope, se ele notou algo de mais preocupante na síncope desse paciente, se você internaria ou não. A síncope deles, bom, algumas foram em repousos e outras foram em esforço. Acho que síncope ao esforço sempre nos lembra síncope de origem cardíaca, né? Quer dizer, dentro da estratificação de risco da síncope, em todos os níveis de estratificação, hoje nós não temos mais usado as tabelas, os rules, nem as tabelas de estratificação. As duas diretrizes que nós temos mais recente, americana e europeia, colocam essas tabelas como 2B, graças a Deus, né? Porque sempre é uma coisa a ser aprendida, não a ser colocada em tabelas, né? Então, síncope ao esforço, nós temos que pensar ou em arritmias ou em cardíacas. Então, vem bem a calhar, ele teve 2 episódios de síncope esforço e 2 episódios de síncope em repouso.
Então, síncope esforço, assim, o que eu sempre falo, síncope cardíaca, nós temos que pensar em duas coisas, ou em arritmia, ou que a bomba cardíaca não conseguiu aumentar o débito cardíaco proporcional à sua demanda, né? Então, na cardiomiopatia hipertrófica, é típico, o paciente aumenta a necessidade, a bomba não aumenta o débito, né? Ou por obstrução, ou porque a cavidade é muito pequena e não consegue relaxar. O relaxamento da bomba é muito importante, a gente não pode esquecer isso, né? O hipertrófico tem a sístole boa, mas tem a diástole péssima. O paciente hipertrófico também faz sempre vasovagal, por causa da hipertrofia, tem uma facilidade de ativar mecanosreceptores. Assim, são múltiplos os motivos pelos quais um paciente com cardiomiopatia hipertrófica faz síncope. Mas os mais preocupantes, é óbvio, é a obstrução da via de saída, a dificuldade de enchimento da bomba e não aumentar. E outro motivo é a síncope arrítmica, certo? Esse paciente pode fazer taquicardia ventricular e fazer síncope, que seria o motivo dele ter feito a síncope sentado, que ele teve 2 síncopes em repouso. Então, a gente tem que pensar em síncope arrítmica também. A questão, daí vem a pergunta, né? Ele fez movimentos tônico-clônicos. É às vezes um pouco complicado diferenciar a epilepsia da síncope por hipotensão. Lembra-se que o paciente que faz hipotensão severa faz isquemia cerebral. Então, tem alguns diferenciais. O convulsivo cai se debatendo. O paciente que faz uma síncope com hipotensão severa, ele cai e se debate no chão, porque a isquemia cerebral é um pouco mais tardia. E liberação de esfíncter vesical, os dois fazem. Anal é mais comum na epilepsia e menos comum na vasovagal, mas pode fazer. Mordedura de língua é patognomônico de epilepsia. E o torpor, a confusão mental, acontece na convulsão, porque é uma tempestade elétrica, e não acontece na síncope. Então, esses são os diferenciais. Ao meu ver, as 2 síncopes, ao esforço e a sentada, são por cardiopatia. Uma pode ser por arritmia e outra pode ser por déficit da bomba em se adaptar ao exercício. Então, para mim, as síncopes não são vasovagal, porque a diretriz põe que a síncope na cardiomiopatia hipertrófica é preocupante desde que não seja vasovagal. Mas é muito difícil fazer esse diagnóstico diferencial num cardiopata. Por enquanto, assim, como a gente tem toda a pinta de que é um paciente com cardiomiopatia hipertrófica, você chegou nesse raciocínio, mas você não teria elementos até agora para definir se a síncope seria por arritmia ou por baixo débito, né? Veja bem, nós teríamos essa indicação, né? Quer dizer, eu não tenho certeza. Eu acho que a síncope sentado, a síncope ao repouso, provavelmente foi arrítmica, e ao esforço, como nós já temos o diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica com septo grande e obstrutiva, eu acharia que seria mais por mecânica, né? Mas, assim, é muito difícil, né, nós afirmarmos a causa de síncope num paciente que tem uma síncope multifatorial, né? Assim, ele pode até fazer síncope vasovagal, porque aumento da musculatura também está relacionado à hiperatividade de mecanosreceptores, né, e hiperatividade do reflexo basalojarístico. Quer dizer, a síncope no cardiomiopatia hipertrófica é um mistério, né? Mas você internaria o paciente? Sim, internaria. Acho que é um paciente de risco, com certeza. Vamos lá. E aí, no dia da internação, a gente realizou um eco transtorácico. O Dr. Tito vai comentar um pouquinho. Pois é. Bom, a gente não tem todas as imagens, mas tem algumas recuperadas. Foi feito tanto no transtorácico quanto no transesofágico também. Aqui um apical 4 câmaras, eu tenho o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Essas cores um pouco diferentes, a gente vê o vermelho significa sangue indo lá para cima, o azul para baixo. E esse mix de cor aqui significa uma aceleração na via de saída, que é exatamente nessa posição. Não consigo ver que tem uma aceleração nessa posição, provavelmente onde a gente encontra o maior gradiente. Óbvio que não foi feito no mesmo exame, mas aqui o transesofágico ilustra bem, tem um refluxo mitral discreto e aceleração na via de saída, bem aqui próximo à válvula aórtica, onde é o local mais comum da gente encontrar essa aceleração. Nesse exame prévio, sem o Color, eu já consigo ver também o movimento anterior da válvula mitral. Então, esse aqui, que é o SAM, eu vejo folheto posterior, folheto anterior da válvula mitral, a via de saída. E todo mundo puder prestar atenção, quando o ventrículo fecha, essa pontinha da válvula mitral
Depois que o fluxo passa acelerado, ela quase que encosta aqui no músculo do VE, fazendo redução desse local onde passa o sangue e acelerando bem provavelmente nessa posição. Agora em 4 câmaras, então pelo transofágico, átrio esquerdo, via de saída e ventrículo esquerdo. Mais uma vez a gente vê a pontinha desse folheto anterior dobrando na direção da via de saída. Nessa posição, especificamente nesse momento, foi a menor área onde ela se encontra próximo do septo. Naquela imagem prévia ela se encontrava um pouquinho mais próximo do septo, então também varia essa distância de acordo do local da hipertrofia ou de onde acelera mais o fluxo. Tito, Mas só mostra para o pessoal que está menos familiarizado Claro. com o eco, esse fluxo turbulento cheio de cores quando tem obstrução. Isso. Aqui, quando muda de cor, a gente fez um aliasing, né, uma aceleração do fluxo, em vez de ficar só vermelho ou só azul, ele faz um mosaico de cores mostrando que ali passou daquele limite de velocidade e acaba mostrando, nem sempre é um fluxo turbilionar, mas uma aceleração de fluxo nesse local. E a cavidade é bem reduzida, né, Tito? A cavidade é de 44 que deu, cavidade pequena para o grau de espessura é bem reduzido. Aqui os gradientes eles foram medidos, esses 2 exemplos, em 2 locais diferentes. A gente encontrou um gradiente máximo em repouso de 30 e em valsalva de 68, nesse caso. Lembrando que o gradiente varia muito em relação tanto à frequência cardíaca, até mesmo a pressão sistólica, mas o grau de volemia do paciente também. E pacientes sintomáticos acabam por tomar um pouco mais de diurético, a gente acaba tendo um pouco menos de gradiente, se não for uma dose exagerada. Só isso. No dia seguinte da internação foi realizado também um Holter, que o Dr. Ricardo Habib vai comentar aqui com a gente. Acho que esse Holter, por exemplo, não foi o exame que deu Não. um problema, né? Não. Na realidade, o que foi feito foi um Holter de 7 dias, né? E a explicação dele está correta, porque o Holter de 7 dias, nós damos a análise é feita pelo editor de Holter e nós damos um laudo por dia. É diferente do Looper, que é o monitor de eventos, em que nós damos um laudo único. Mas Então, antes do Seven, ele fez esse Holter. Depois você vai analisar o Seven. Ah, tá. Então, esse tá é o bom. Holter inicial. Esse Holter então, foi um Holter com uma frequência média de 64, foi um Holter de 24 horas, né? Então, foi um Holter com uma baixa incidência de arritmias, tem 257 extrasístoles, que nós usamos a classificação de Lau no setor, e que classifica 10 extrasístoles por horas, né, como raras, de 10 a 30 infrequentes, e acima de 30 frequentes. Então, está aí na fronteira entre raras e infrequentes, 257, e 10 extrasístoles supraventriculares. O paciente não teve sintomas, não teve pausas, uma frequência média de 64, um Holter muito benigno, né? Quer dizer, sem sintomas, o complexo QRS normal, quando nós falamos normal, nós colocamos estreito. Vale aqui dizer que o Holter, nós fazemos o Holter com 3 derivações, né? Seria com uma CM1 para a gente, o canal 1, o canal 2, um MC5, e o canal 3, que nós achávamos que é a média, hoje nós consideramos mais como um D2 modificado. Nós não temos capacidade de fazer análises morfológicas no Holter, então nós ganhamos com ciclo, com arritmia, mas perdemos morfologia no Holter. Então, um Holter extremamente benigno, sem mais comentários. Então, Ricardo, nessa altura, sim, acompanhando o caso só até aqui, na minha cabeça nós estamos diante de um atleta que tem uma cardiomiopatia hipertrófica, que o Tito mostrou uma gradiente na via de saída que aumenta muito no valsalva, vai para 68, e você mostrou um Holter não muito suspeito de que tenha sido a arritmia a causa da síncope. Você começaria a levar, então, porque o mecanismo da síncope foi obstrução mecânica mesmo? Sim. Sim, se eu fosse falar para você, eu diria que ele tem uma baixa incidência de arritmia ventricular. Vamos dizer, um Holter me mostrando, ele tinha até, inclusive, um átrio grande, né, Tito? Quer dizer, um Holter mostrando uma estabilidade elétrica ventricular e atrial, né? E a Mari falou até, inclusive, de um Morris, né? Queria até V3, né? Quer dizer, ele tinha um eletro com uma estabilidade, aumento do átrio esquerdo, não só eletrocardiograficamente, como no eco, quer dizer, uma sobrecarga atrial grande. Mas o Holter, até aqui, com a estabilidade elétrica, tanto atrial como ventricular,
Das melhores. tratar a obstrução. Justamente. Nesse caminho aí a gente evoluiu, o paciente permaneceu internado no serviço apresentando uma elevação dos controles pressóricos, foi iniciado espironolactona 25 mg dia e clortalidona 25 mg dia, pensando em evitar aí vasodilatadores por conta dessa obstrução da via de saída, desse gradiente, para não piorar o gradiente dele. E aí ele evoluiu assintomático, sem recorrência de síncope e com bom controle pressórico após a introdução das medicações. Mas aí nesse momento a gente começou a se interrogar, né? Com os dados que a gente tem até agora, exatamente o que o Dr. Ibrahim comentou, com esses dados que a gente tem agora, qual que será que é de fato a real etiologia da síncope dele, né? É uma obstrução ventricular, né, da via de saída? É uma arritmia maligna, causada por uma disfunção diastólica, causada por uma desautonomia, né, que o doutor comentou também. E aí começou a ser interrogado o que a gente ia fazer com esse paciente, né? Qual o caminho que a gente ia seguir. Vamos pedir para o pessoal levantar a mão, volta lá, e só avisar, quem não levantar a mão vai ter que pagar o lanche, tá? Então, vamos lá. Quem acha que é obstrução intraventricular a causa da síncope, levanta a mão. Bastante gente levantou, valeu. Então, você já não vai ter que pagar o lanche. Tá? Quem acha que foi arritmia, levanta a mão. Tá? Ninguém. Disfunção de... Não, ninguém. O Ricardo foi muito enfático. Na arritmia, você votou? Ou na disfunção já? Na arritmia. Tá, disfunção diastólica e desautonomia também. Ó. Por que você votou na arritmia, Carol? Pela clínica, né, de ter síncope em repouso. E assim, o Holter foi em um momento, e nesse momento ele não teve síncope. Quem garante assim que realmente a síncope não seja por arritmia? Foi um momento, em um dia que ele não teve síncope. Não sei. Deixa eu perguntar uma coisa para você e para o Ricardo. Teria feito sentido, antes dele internar, ou fazer um Holter e falar para ele, faz aquilo que você normalmente faria, ou é correr risco demais? Porque eu fico pensando, se eu sou médico de consultório, recebo esse paciente, coloco o Holter e falo, que ele vai perguntar, que eu levo a vida como sempre, corro também ou não? Ele tinha tido a história de síncope, o que eu falo para ele? Não teria sentido. Eu acho que, eu fico até contente, então acho que a gente está ensinando um pouco as pessoas. Eu acho, Ibrahim, que a estratificação de risco da síncope, ela tem marcadores, né? Então, nós aqui temos os marcadores, né? Então, nós temos síncope num paciente com cardiopatia estrutural grave, né? Com septo grande, com obstrução da via de saída, e eu achei ótimo, que eu votaria os dois, tá? Eu não votei porque eu votaria obstrução e arritmia maligna. Uma síncope com critérios de atipia, que não lembra nada, uma vasovagal, ou seja, não foi em pé, não foi com pródromo, não foi com nada. E na minha aula eu reforço sempre isso, né? Critérios de atipia, morte súbita familiar, critérios de atipia, síncope, esforço, morte súbita familiar, sentado, deitado, quer dizer, então, o que nós não podemos esquecer é que a história, o critério de atipia da história, da síncope, da cardiopatia estrutural, sobrepõe a isto, né? É que ela falou, né? O Holter é um momento, você está entendendo? Então, a estratificação de risco é mais que isso. Então, acho que o recado de tudo isso é o paciente com cardiopatia estrutural, com síncope de história de atipia e com tudo, que é onde nós estamos até aqui, né? Então, eu não mandaria ele fazer, até o teste já ficou temeroso aqui por enquanto, e eu não mandaria ele fazer exercício com o Holter em casa, né, em um ambiente livre, porque ele poderia ter uma morte súbita. Perfeito. Deixa eu só voltar na minha hipótese de obstrução intraventricular. Por quê? Porque vejam que a primeira vez que ele procurou o médico, fez o diagnóstico de hipertensão, ele teve uma queixa de uma dor de cabeça, uma vertigem, uma coisa bobagem. Ele não estava sincopando. E aí ele foi medicado com uma droga extremamente poderosa em termos de vasodilatação, que é o olmesartana. Foi a medicação que foi dada para ele. Daí, então, ele começou a sincopar muitas vezes, e geralmente isso acontece no obstrutivo quando o tempo está mais quente, e ainda mais com o uso de um vasodilatador. Eu acho que essa história me levaria muito mais a achar que a obstrução foi a principal responsável por essa, do que a arritmia, eu acho. E aí, só uma vez ele teve palpitação, né? Isso, foi só um episódio preciso de palpitação.
E aí, nesse confirmar, momento... eu acho que nós temos elementos para os dois, e eu também concordo com a obstrução, ainda mais por causa do exercício, mas eu acho que nós temos os dois elementos, mas eu acho que na história total nós temos elemento de gravidade, é isso que é a questão, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta para o Ricardo agora. Ricardo, esse rapaz praticou muito esporte a vida inteira, mas vamos jogar essa história alguns anos passado e vamos dizer que ele fosse um atleta profissional. E, nesse caso, você acha que já tem subsídio para mandar interromper a atividade de esportista ou não? Sim. Bom, aí essa pergunta é mais para a Edileide, né? Mas, e aí, Edileide, você já teria interrompido ou não? 33 Sim, né? de septo, nossa senhora, não, é muito septo, né? E eu acho que também a maior assim, lição que nós já temos aqui é que esse paciente já é de alto risco, né? Bom, eu vou falar isso por fim, né? Que tem mais coisa aí, que é onde foi uma das coisas que eu bati o martelo lá no fim. E depois do que a gente vai ver aí, e se a gente não visse aquilo que a gente visse, mas vai ser a resposta do fim, qual seria o risco dele? Deixa para depois. Né? Pois é, mas eu acho que se ele não tivesse tomando o mesartana, ele não tinha acontecido nada disso. Vamos embora. E aí, nesse momento, de maneira objetiva, acho que também a gente tem que começar a pensar o que vai fazer com esse paciente, né? Ele está internado com a gente. E abrir a votação aí também. Quem não valorizaria a síncope, alta hospitalar e continuidade de atividade física? Que bom. Projeto Mengele, né? Quem indicaria a alcoolização do septo para esse paciente? Pensando na etiologia aí da obstrução da via de saída, né? Dr. Tito? Alcoolizaria? Alcoolização? Não, alcoolização não. Não, alcoolização, está na alcoolização. Ablação do septo por radiofrequência? Miectomia septal? Quem indicaria o CDI já agora, nesse momento? Apesar de eu achar que é obstrução... Você também indicaria. Eu queria explicar por que eu levantei a mão na ablação por septo por radiofrequência e miectomia septal. E a alcoolização do septo é uma coisa que acho que as pessoas nem têm contato mais, que a gente parou de fazer aqui no Instituto faz tempo. Mas né? é feito Mas aí a ablação de septo por radiofrequência e miectomia septal, eu acho que tem que levar em consideração também quem são os operadores envolvidos, né, Edileide? Eu acho que o principal é isso. Uma miectomia septal em mãos muito certas, em mãos certas, é uma cirurgia de resolutividade muito alta, apesar de ter riscos, é claro, mas é uma cirurgia de alta resolutividade. A gente tem casos que estão com mais de 40 anos de evolução sem nenhum gradiente. A alcoolização do septo, a gente sempre foi um pouquinho resistente a ela, porque cria uma área de real-estar, de uma área de fibrose, né, que a gente pode ser mais arritmogênica no futuro. Você não tem tanto controle sobre o que você está fazendo, né? Porque mas tem serviços o primeiro super septal pode experientes, fazer... E a literatura mostra resultados semelhantes. A miectomia septal tem serviços muito bons que optam sempre por ela. E a ablação do septo por radiofrequência é uma coisa meio experimental ainda, né? Apesar da gente, Bruno, a gente está com mais de 50 casos. Mas bem menos agressiva do que a alcoolização do septo. Mais de 60, né? no meu modo de ver, bem menos sim. agressivo do que a alcoolização do O septo. doutor Bruno está online. Você está conseguindo falar com a gente, Bruno? Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Você optaria por qual possibilidade? A única que eu sei fazer, na verdade. Eu acho que tem... Alcoolização do septo, né? Alcoolização, né, Bruno? Isso, alcoolização. Isso é interessante. A miectomia cirúrgica, nas diretrizes atuais, a miectomia cirúrgica ou alcoolização de septo. São as duas estratégias que tem embasadas em diretriz. Miectomia cirúrgica é uma coisa interessante. E trabalhos de literatura internacional dão 0,8% de mortalidade. Mortalidade que a gente dificilmente encontra reprodutível em vários serviços aqui. Até por volume menor. A alcoolização realmente a gente acaba que não faz por esse receio da fibrose. O Dante está com 73 casos agora, se quiser contabilizar no próximo. São 73 casos feitos aqui. Teve 2 eventos graves, que foram a óbito, colite coronária, uma pneumonia no pós-operatório. Mas, fora isso, os resultados têm sido encorajadores, né? A gente está fazendo... Tem um volume bem interessante. Foi discutido para ele, sou o paciente, né? Quantos procedimentos de ablação você já fez, Bruno, aqui no Dante? Aqui no Dante, 73. 63. 73. 73? Nossa. Experiência enorme, hein, Bruno? Acho que está batendo com
Acho que o maior publicado até hoje tem 41, né? A gente está indo bem. Provavelmente ele já tem mais também. Quase o dobro. E você indicaria um CDI para ele, Bruno? Sim, também. Eu também indicaria. Faria os dois. Tem critério maior, que é o CEP de 33, e tem a síncope, né? Que por enquanto está como inexplicada, a gente jamais vai ter certeza absoluta se foi obstrução ou se foi arritmia. Então, o gabarito seriam C e E estão corretos. Perfeito. Tá bom. Professora, Sim. se tivessem alguma dessas opções em Mavacantem. Mavacantem seria uma excelente ideia para você diminuir o gradiente, né, e você definir se a síncope é de uma coisa e outra. Mas com essa gravidade e com os resultados de exames que a gente vai ver a seguir, né, a gente não iria optar só por ele. Faria Mavacantem, não faria a ablação por radiofrequência, mas o CDI eu continuaria indicando, mas não faria ablação. Acho que é um medicamento que não é risco zero, diferente da ablação ou qualquer outro procedimento invasivo. Sem ofensa, viu, Bruno? Sem ofensa, Bruno. Nunca. Bom, nesse momento, no dia 11/10, houve uma reunião clínica entre a equipe do miocárdio e da eletrofisiologia invasiva, e que, apesar de a gente não ter dados objetivos que consigam cravar aí qual o real motivo da síncope, foi optado por ablação septal por radiofrequência e posterior realização de SEVEN, tá? O Holter de 7 dias. Enquanto o paciente aguardava o procedimento, foi optado por já começar a ir atrás daí de uma possível arritmia maligna, que também pudesse explicar, e já indicasse também desse mais dados, né, embasasse mais a gente na indicação do CDI. E aí no dia 12/10, no primeiro dia que ele estava com o SEVEN, ele apresentou uma taquicardia ventricular sustentada, sem sintomas associados aí, pelo que ele relata e o que está relatado no exame. Aqui a gente tem o traçado do exame. Uma TV bem capciosa, né, Ricardo? Que eu acho que muita gente boa, muito cardiologista bom ia achar que era um ataque supra. Que é RS estreito e não mudou o eixo, né? Acho que eu vou precisar do mouse. Bom, essa TV, essa taquicardia... Você pode ir até lá... Se nós pudermos aumentar... Dá para aumentar os flashes? Ou acho que não vai dar, né? Você com o dedo mostra o mouse. Bom, essa taquicardia primeiro foi Ricardo, laudada... com o dedo é o mouse. Tá. Essa taquicardia, antes eu vou dar uma explicada, foi laudada a várias mãos, né? Um dia o Paulo chegou e falou, Ricardo, desceu lá na eletrofisiologia, já falou, queria ver um Holter com você. Eu falei, tá bom, vamos ver. Então, nós temos aqui uma taquicardia com QRS estreito. Primeiro, as pessoas olhando de primeira atenção pensam que isso é uma taquicardia atrial. Tá? É muito difícil determinadas taquicardias rápidas nós avaliarmos a relação P-QRS. Então, a primeira dificuldade nisso, porque quando você fala é uma taquicardia supraventricular, não é uma taquicardia, não é um diagnóstico que eletrofisiologista dá. Nós temos que fornecer mais, né? Taquicardia supraventricular envolve tudo. Quando nós começamos a ver essa taquicardia, nós aqui, se a gente for ver aqui, nós vemos que aqui nós temos um P, aqui nós não temos, aqui nós temos, aqui parece que não tem, aqui tem um P impactando, aqui tem um P aqui. Bom, primeira coisa que nós enxergamos nessa taquicardia é que ela não é uma taquicardia atrial. Ela é uma taquicardia que envolve dissociação atrioventricular. Dissociação atrioventricular hoje, por definição, sugere que a frequência... Lá no Holter eu consegui ver mais momentos com o Paulo naquela época. Esse Holter já tinha visto ser laudado e tinha sido muito bem laudado, por incrível que pareça. Por incrível, não. Tinha sido muito bem laudado. E já estava, a pessoa já tinha visto essa dissociação, né? E apesar que as pessoas tinham questionado que era uma taquicardia atrial, mas não era, mas daí eu mostrei para o Paulo. Eu medi no Holter a onda P rítmica e que a frequência atrial estava menor que a ventricular. Bom, aí foi um ponto, certo? Eu falei, então, aqui existe uma dissociação AV
E por convenção hoje, nós determinamos que dissociação AV é quando a frequência ventricular está maior que atrial. Daí você fala, um BAVT existe dissociação? Existe, mas no BAVT a frequência ventricular é menor que atrial, então não se chama mais dissociação, porque dissociação AV ficou um critério de Brugada para a TV, certo? Mas nem tudo que é dissociação AV é TV, aqui é um caso que talvez seja TV ou talvez não seja. Por exemplo, as taquicardias juncionais, que chamavam não paroxísticas, hoje nós chamamos o ritmo juncional ativo, é uma dissociação AV, porque a frequência ventricular é maior que a atrial e o QRS é igual de base. Então, nós poderíamos estar aqui frente a uma taquicardia juncional. Veja bem, entendam você, é uma taquicardia juncional, um foco automático na junção e não existe uma reentrada, diferente de uma dupla via nodal ou de uma reentrada atrioventricular, em que o sentido, o circuito reentrante está capturando ventrículo para baixo e átrio para cima, existe uma correlação átrio-ventrículo fixo. A taquicardia juncional automática, ela passa o átrio e não captura ninguém. Existe dissociação AV. Bom, então aqui existe uma dissociação AV e o QRS é muito próximo do QRS de base, que nós vamos pôr aqui, porque nós não temos mais. Lá nós tínhamos mais. Então, esse é o QRS de base, ok? Bom, daí fica aquela dúvida. Nós temos dissociação e temos um QRS estreito. Isso é uma taquicardia juncional ou uma taquicardia ventricular septal, porque as taquicardias ventriculares septais são muito próximas morfologicamente das taquicardias juncionais. Daí nós temos dois critérios que ficou em dúvida. Isso não foi uma dúvida minha, foi uma dúvida da equipe. Um critério diferencial é que as taquicardias juncionais, nós temos escapes juncionais, frequências abaixo de 50, ritmo juncional ativo de 50 a 100 e taquicardias juncionais nas diretrizes atuais acima de 100. Embora as diretrizes atuais ponham acima de 100, nós sabemos que as taquicardias juncionais, elas têm uma frequência que vão de 70 até 120, 130. Agora, uma taquicardia juncional com frequência de 180 não é habitual. Nós falamos que com essa frequência de 180 é mais provável ser uma TV septal. E qual a diferença? A única diferença que eu tenho entre taquicardia juncional ou taquicardia ventricular septal. Nós sabemos que as TVs fazem fusão, as taquicardias juncionais não fazem fusão, porque não tem como junção fazer fusão com uma coisa que está nascendo na junção. Agora, a taquicardia ventricular faz, porque o foco ventricular pode fundir com a junção. Então, eu teria que achar alguma diferença de complexo QRS, né? E daí, procurando aqui, nós vemos... Opa, por favor, vamos falar. Foi culpa minha, tá, gente? Que nós vemos aqui o complexo QRS de base, ele não tem R no primeiro canal, no vetor inicial. E nós temos aqui complexos com R e complexos sem R's. Então, esse complexo é um batimento ventricular sem fusão, ou seja, que começou a descer pela junção. E esse complexo, na realidade, é diferente, é um ventricular septal. Então, baseado numa frequência de 180, que não é frequência de taquicardia juncional, e de um complexo que muitas vezes faz um R, ou seja, que não é idêntico ao de base, que nunca faz R, nós achamos que isso era uma taquicardia ventricular de origem septal. E pela duração sustentada, né? Uma TV sustentada. Ela era longa. E talvez nós tivéssemos ali, aqui naquele batimento, uma captura. É comum na taquicardia juncional o ventrículo capturar o átrio retrogradamente ou o átrio capturar o ventrículo para baixo, que isso é característica de uma dissociação AV. Mas é muito capcioso, porque a morfologia está muito próxima do complexo QRS de base, e a única diferença é a presença desse R quando o complexo é ventricular puro. Eu confesso nunca ter visto uma TV muito tão difícil. estreitinha. Foi muito difícil, foi consenso dos 8 que estavam lá, não foi só meu. E Não, nós procuramos
exaustivamente essa fusão ali, tá? E outra 180 não é frequência de taquicardia juncional também. Ok, vamos em frente. Pode falar. É claro que, né, tirando a parte estrutural, o coração estruturalmente doente, se chegasse esse router para você, daria para fazer um diagnóstico diferencial entre a TV septal da fascicular? Então, de TV, veja bem, de uma TV fascicular, de uma TV fascicular, a TV fascicular seria mais larga, tá? A TV fascicular, ela atingiria uma largura de 120, seria mais larga, tá ok? E se eu tivesse o eletro, era melhor. Agora, você veja que o que eu estava observando, que os QRS das TVs dele, uma era via de saída de VD e outra tem uma morfologia de BRD em V1. As TVs que ele faz no teste são diferentes dessa TV. Você reparou isso? Que uma era via de saída de VD e outra era de VE. Ele tinha morfologias com QRS alargado. A TV fascicular é uma TV que, como ela pega o fascículo posterior inferior direito ou esquerdo, ela é mais ventricular, ela não é septal, mas ela tem uma largura de 120 milissegundos. Tá? Ela seria diferente da de base. Tá, ok? Vamos em frente. No dia 19/10, então, o paciente foi submetido à ablação septal por radiofrequência. Tinha um gradiente sistólico da via de saída do VE pré-ablação, que era de 85 milímetros de mercúrio, e imediatamente após a ablação já caiu para 51. No dia 20/10, pós-procedimento, foi realizado um novo eco para acompanhamento desse gradiente, e que ele voltou a subir, o gradiente sistólico máximo voltou a subir para 112. Isso aí um pouco por conta do componente inflamatório induzido pelo procedimento. Acho que o Dr. Tito vai falar um pouquinho aí para a gente. Bom, basicamente essa é uma evolução que a gente tem encontrado nos casos, ainda está em estudo, como o Bruno comentou, a gente tem uma casuística grande, mas ainda faltam alguns pontos para a gente definir, tanto o ponto de corte para parar o procedimento e como avaliar, mas o que a gente encontra é que agudamente dentro do procedimento tem uma queda do gradiente bastante significativa, nesse caso foi até um pouco menos do que a gente está acostumado a ver. Logo depois, em torno de 3 a 5 dias, ele tende a subir, o gradiente fica elevado durante um tempo, e o nosso foco, o nosso target é em 6 meses, que ele esteja bastante reduzido. Tem reduções com 1 mês, 3 meses, mas em torno de 6 meses esse gradiente esteja bem reduzido. Ainda não são bem definidos esses períodos, mas esse comportamento que está aí é bastante razoável e encontrado nesses casos. No dia 26/10, 7 dias após foi realizado um novo eco para acompanhamento, que o gradiente já estava começando a diminuir, já estava em 80 milímetros de mercúrio. E aí, nesse momento, o paciente evoluindo bem clinicamente, começou a se pensar novamente no CDI, né, que a gente não tinha esquecido. E aí foi solicitado para ele uma angiotomo de coronários, por indisponibilidade da ressonância no momento, para avaliação de realce tardio, para dar mais subsídio para a gente para indicar o CDI. O Dr. Paulo vai comentar aqui para a gente sobre o exame. Muito obrigado pelo convite. Bom, a gente já começou logo de cara com uma aquisição contrastada, aqui uma varredura. Não, obviamente, só para o pessoal saber, a gente não faz uso de vasodilatador como a gente costuma fazer nos pacientes que vão avaliação de coronárias. Então, percebam, os senhores, esse aumento expressivo do aumento da espessura septal, né? Percebam como também tem um aumento do átrio esquerdo, tá? Nessas imagens, em 2 e em 4 câmeras, apreciamos melhor essa morfologia clássica do septo, né, com um aumento expressivo da espessura. E aqui uma imagem dinâmica só para mostrar para os senhores como a gente consegue, embora uma resolução temporal um pouquinho menor do que os outros métodos, nós observamos também um folheto mitral alongado e por alguns métodos e alguns trabalhos podemos inferir também com área de via de saída abaixo de 170, como no caso desse paciente, obstrução. Paulo, aqui, essa toma é antes ou depois da ablação? Esse é pós. Pós. Aham. Essa aquisição é uma varredura em eixo curto, só para mostrar para os senhores como temos aumento de espessura também dos músculos papilares, do septo interventricular e até um folheto mitral anterior alongado. Que a espessura, pela tomografia, que a gente não pega essa crista supraventricular, seria 21, que também é muito expressivo, porém, se a gente pegar essa espessura maior, daria dando os 30.
Uma distância muito interessante, já que a gente comentou sobre a colização, percebam vocês como o ramo septal é muito grande, né? Então o infarto do septal seria um infarto bastante significativo, e vejam a distância que a gente tem até a cavidade, são 18 milímetros, então teve muito espaço para a gente fazer uma ablação. Então, um achado adicional, pela resolução espacial do método, a gente conseguia ver até uma cripta. Aqui um folheto mitral anterior alongado, e também, como eu tinha comentado para vocês, esse aumento, essa hipertrofia do músculo papilar aqui nesse paciente. Coronárias, está tudo bem. Aqui as imagens de realce tardio pela tomografia, é uma sequência específica, a gente injeta contraste adicional, faz uma aquisição de realce tardio. O nosso querido Afonso, né, já fez alguns trabalhos há um tempo atrás, validando também hipertróficos, quantificando a massa nos pacientes com hipertrofia, sendo um método já estabelecido para avaliar a fibrose miocárdica pela tomografia também. Então, essa imagem é interessante, eu vou colocar um pouquinho mais de cores para que os senhores consigam apreciar. Então, as áreas em branco acabam sendo a fibrose clássica, que a gente consegue ver como se fosse a ressonância magnética, né? Agora, vejam os senhores como tem uma imagem mais escura, mais preta. Isso quer dizer a região onde foi feita a ablação, tá? Então, isso quer dizer uma injúria submetida pelo catéter, pela ablação de radiofrequência, tá? Então, a gente quantificou a massa, a espessura da ablação em 8 milímetros, como é esperado nesse tipo de procedimentos, e a massa da injúria foi 5 gramas. Se a gente comparar com o total da fibrose miocárdica, era 15% quantificada pela tomografia. Aqui, para que fique mais fácil, quem está acostumado a ver essas imagens de ressonância magnética, isso não é ressonância, tá, gente? Uma tomografia, a gente ponderou a atenuação para parecer muito mais uma ressonância. Percebam que o músculo miocárdico normal acaba ficando preto, mas quando a gente pondera mais, vejam os senhores como o realce tardio tem essa imagem branca, acometendo bem as regiões clássicas de pacientes com CMH, que é a junção do septo interventricular basal, né, que lembra muito. E aqui, só para os senhores apreciarem a injúria miocárdica submetida pela ablação. Então, vejam os senhores, aqui nesses eixos longos, também a representação pela tomografia e caracterização tecidual pela técnica de realce tardio, sendo um protocolo específico, como em áreas mais em branco a gente consegue avaliar e quantificar fibrose miocárdica, assim como a espessura da ablação. Então, no modo de ver, né, o procedimento foi feito com sucesso, ele justamente foi feito na ablação bem nessa região onde tinha mais espessura miocárdica, o qual representa, né, pela queda do gradiente médio, né? Quantos por cento de realce tardio? O realce tardio total foi quantificado em 15. Critério de implante para CDI, é isso que você está pensando? Paulo, parabéns, ficou muito bonito. Agora, eu vou te apertar. Como é que você vai sugerir que as pessoas sigam esses pacientes daqui para frente? Toma ou ressonância? Pois é. Se não tivermos ressonância, a gente tem todos os dados, não só desse caso, senão também... Com uma vantagem, né? Fazer. Com uma vantagem, você consegue distinguir melhor o que foi a injúria produzida pelo procedimento e qual é a consequência da doença, né? Porque na ressonância você ia ter tudo branco igual, ia ficar tudo com o mesmo grau de realce. Aí a perfusão ajuda bastante. Mas aqui temos contraste iodado, né? Qual o contraste? Contraste iodado. Contraste iodado. A gente acaba fazendo um volume maior. Contraste iodado e radiação. Não, é melhor. Mas é uma opção e talvez em alguns casos, principalmente se você tem injúria, tem incerteza de quão efetivo foi a injúria produzida, talvez o controle seja mais efetivo por tomografia, que você conseguir distinguir melhor o que é a lesão que você produziu da lesão que é consequente da doença. Agora, uma pergunta para você, Direito. Esse paciente tinha septo de 33 e síncope de origem determinada, provavelmente não vasovagal. Ele já tinha indicação de CDI, concorda? Indicação de CDI, tá. Se eu não visse a taquicardia ventricular e ele fez a ablação, vamos dizer que o septo diminuiu e o gradiente diminuiu, você poria o desfibrilador dele ou não? Sim. Ele continuaria com a indicação. Acho que... Foi essa a discussão que eu tive no dia lá. Quer dizer, com ou sem a taquicardia ventricular, ele continuaria tendo indicação de CDI. Estou correto ou não? Perfeito. Então, tá bom. Só a gente não vai esclarecer exatamente qual a causa da síncope. Sim, eu acho que foi interessante, mas ele
Continuaria com a indicação, certo? Bom, acho que ninguém tem dúvida nesse momento. E de indicar o CDI. E no dia 31/10, o paciente realizou o implante de CDI bicameral aqui no nosso serviço. Esse aqui é o eletro dele pós-CDI. A doutora Mari vai comentar um pouco pra gente. Eu tava até pensando aqui que a gente não tem um eletro desse paciente pós-CDI sem a estimulação, né? Aí é um paciente que está sendo estimulado, que tem uma espícula aí muito pequenininha, que é típico do CDI, né? Que ele faz bipolar, então a espícula é mínima, mas a gente vê que tem, em algumas derivações, a gente consegue perceber que tem uma espícula estimulando o átrio e tem uma espícula estimulando o ventrículo. Então, estava pensando aí na possibilidade de fragmentação do QRS, que algumas vezes a gente até consegue ver com marca-passo, mas aí a gente perdeu o parâmetro, o marca-passo estimulando átrio e ventrículo. Bom, esse aqui é o raio-x dele pós-CDI, bem locado, sem nenhuma intercorrência aí pós-procedimento. Ele evoluiu muito bem clinicamente, teve alta no dia 6/11, com orientação de retornar para a gente... Perdão, a alta dele foi no dia 1/11 e retornar com a gente no dia 6/11. Retornou no dia 6/11 assintomático, sem recorrência de síncope e com um eco transtorácico e um eletro solicitados. Tá? Aqui o eletro mantinha o mesmo padrão e o eco pós-procedimento aqui, o Dr. Tito vai comentar, acho que é a cereja do bolo aí. Só para mostrar que foi bem curioso, então, para externar o eixo longo, direito e esquerdo, a gente vê um aumento significativo da espessura, semelhante à tomografia, a gente mediu 24 milímetros, um pouco menor do que as primeiras medidas. Diferentemente da outra imagem que a gente tem, eu já vejo uma alteração da contratilidade aqui no VE, sem uma aceleração significativa. Então, nesse momento, no dia do eco, eu não encontrei um gradiente significativo. Ao tridimensional, a mesma coisa, eu não vejo mais aquele movimento que a válvula mitral encosta no septo, ela fica paradinha aqui nesse local, não me mostrando nesse sentido o SAM. Aqui, mais uma vez, no modo M, eu vejo a abertura da válvula mitral, depois ela fechadinha durante toda a sístole, sem o movimento que seria mostrado aqui por uma linha que tocaria o septo aqui acima. Então, nesse dia, realmente, a gente não tinha o SAM significativo, né, ou avaliado previamente. De curiosidade, a gente vê uma área mais hiperrefringente nessa região do septo, no eixo curto também essa área mais hiperrefringente, então por umas poucas vezes a gente consegue delimitar até a profundidade de quanto foi queimado, quanto foi tratado aqui nesse miocárdio. Mais uma vez no eixo curto, eu tirando um pouco do ganho aqui do ventrículo esquerdo, eu vejo aquela capa onde foi feita a ablação. Válvula aórtica sem nenhuma lesão, nada significativo, fração de ejeção exatamente igual à prévia, a gente tem uma hipocinesia mais no septo, que é normal, por causa dessa hipertrofia, do grau de fibrose ali localizado. Mais uma vez no tridimensional, localizando também o gradiente. A gente vê um strain difusamente alterado, não tem nenhuma região específica alterada. De curiosidade, uma dissociação mecânica em torno de 120 milissegundos, mostrando que esse paciente é mais propenso a ter arritmia sim. Isso é um ponto importante. Ainda não está bem validado em relação à indicação do CDI, mas ele tem alteração sim da dissincronia. E o ventrículo direito, que a gente falou pouco, fração de ejeção preservada, contratilidade preservada, strain altamente preservado, com um gradiente que antes era de 89, chegou a ser de 100 e alguma coisa, o máximo de gradiente que a gente conseguiu encontrar foi um gradiente de 18, então com pacientes praticamente sem nenhum gradiente e absolutamente sem sintoma no momento do exame. Uma cava fininha, clavamento pequeno, nada significativo no eco. Então, um paciente que melhorou bastante esse gradiente, a gente consegue ver dessa vez a região onde foi tratada, aí, inclusive a profundidade a que foi atingida. Bom, e aí o paciente trouxe o eletro que mantinha o mesmo padrão do eletro que a gente comentou anteriormente. Agora o Dr. Henrique vai falar um pouquinho para a gente. Então, Henrique, você consegue resumir isso bem rápido, que a gente já passou bastante da hora. Tá bom. Bom, sou o Henrique, sou o R2 da CARD do Sírio. Vou comentar rápido aqui sobre os mecanismos da síncope na miocardiopatia hipertrófica. Só relembrando o conceito que síncope é uma perda súbita da consciência transitória com retorno rápido e espontâneo causado por hipofluxo cerebral. Então, relembrar que nem todo rebaixamento de consciência é síncope.
Nos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, com síncope e morte súbita, num levantamento que fizeram com 1.500 pacientes, nessa população, 40% desses que apresentaram a morte súbita apresentou síncope em algum momento. Então, é um número bem relevante de síncope em morte súbita. E, basicamente, a síncope ela é explicada por 3 principais mecanismos na miocardiopatia hipertrófica. A obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, arritmias, que vão ser taquicardias e bradicardias, e disfunção autonômica, desautonomia. A obstrução da via de saída do VE é a causa mais comum de síncope nos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica. O mecanismo que explica é o que a gente chama de efeito Venturi, principalmente na forma septal assimétrica, que ocorre em 70% dos casos de cardiomiopatia hipertrófica, durante a sístole, com alta velocidade de fluxo que ocorre na via de saída do VE, o folheto anterior da mitral, ele obstrui o fluxo, que é o que o Dr. Dito estava chamando de SAM, que é o movimento sistólico anterior da válvula mitral. Esse movimento da válvula mitral do folheto anterior que gera obstrução e diminui o volume sistólico do paciente, reduzindo o débito cardíaco com hipofluxo cerebral e síncope. Eu trouxe um vídeo de 15 segundos que eles vão apresentar. Não sei se... Que aí temos um coração hipertrófico, um septo grande, e no momento da sístole, ele vai apontar na seta o SAM, obstruindo a via de saída e a passagem do fluxo. Então, o quadro clínico da obstrução, da síncope por obstrução de via de saída é uma síncope inexplicada ou em relações que podem exacerbar uma obstrução já pré-existente. O paciente está desidratado ou algumas medicações, como no caso desse paciente que a professora Edileide falou, da olmesartana, que vasodilatou ele e ele piorou essa obstrução. O diagnóstico, a principal ferramenta prática é o ecocardiograma, que a gente vai falar que a CMHL é obstrutiva quando tem um gradiente maior que 30 no repouso e maior que 50 após valsalvo. E fatores que melhoram a obstrução, que fazem parte do tratamento clínico, é a redução da frequência cardíaca e uma hidratação adequada, porque isso vai fazer com que o ventrículo ele fique mais cheio e você afasta o septo do folheto anterior e diminua esse grau de obstrução. Comentando mais rápido das causas arritmogênicas, então a gente vai ter as taquicardias e as bradicardias. O que vai ser mais comum da síncope na cardiomiopatia hipertrófica são as taquicardias, e o principal mecanismo dela vai ser a reentrada. A reentrada vai ser porque a nível microscópico a gente tem um desarranjo e fibrose da musculatura do miocárdio e vai criar um ambiente aberrante de condução elétrica. Isso aí vai favorecer a reentrada. Lembrar que fibrilação atrial ela tem uma incidência 5 vezes maior nos pacientes em cardiomiopatia hipertrófica quando comparado com a população em geral. E em termos de sintomas é muito pouco tolerado o paciente com cardiomiopatia hipertrófica e fibrilação atrial, porque ele já tem o fator de perda da contração atrial e uma redução do tempo diastólico. Então, isso vai favorecer ainda mais o aumento do gradiente no momento da sístole. Em termos da síncope em si, o fator mais importante das taquiarritmias são as arritmias ventriculares, que é a TVNS e a TV mais comuns, e a FV no caso da morte súbita cardíaca. O quadro clínico, então, que favorece é ter síncopes em repouso, como foi comentado, ou síncopes associadas a palpitações. Das bradicardias, são causas mais raras de síncope nos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica. Elas são mais relacionadas ao paciente que usa o beta-bloco para controle sintomático, e aí algum paciente que já tem alguma degeneração do nó AV, você está dando mais beta-bloco e isso favorece ele ter a bradicardia e síncope. A disfunção autonômica já tinha sido comentado. Então, o paciente com cardiomiopatia hipertrófica, ele já tem um defeito na via aferente do reflexo baroreceptor, devido à desorganização dos miócitos, e aí ele vai ter uma resposta inadequada, tanto da pressão no pico do exercício, e vai ter uma vasodilatação também aumentada. E lembrando que a vasodilatação piora o quadro obstrutivo desses pacientes. E as síncopes são predominantemente posturais. Era isso que tinha para falar sobre o mecanismo. Excelente apresentação, doutor Henrique, eu agradeço. Eu peço desculpas por termos avançado um pouquinho no tempo. E os dois merecem palmas, na verdade, né? E agradeço a todos pela atenção e uma boa tarde a todos. Até a próxima semana, mais um caso fantástico.